Olá, eu sou Patrícia Palumbo e estamos aqui celebrando os 20 anos do Prêmio BDMG de Música Instrumental. Um prêmio que há 2 décadas fomenta, incentiva, promove encontros em torno da música instrumental brasileira, especialmente da música mineira, mas não só. Como hoje vocês verão, essa música brasileira viaja o mundo. Hoje receberemos os rapazes do Guandu, Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro, que já ganharam 2 prêmios BDMG, cada um com um disco diferente. Em 2015, o Guandu ganhou o prêmio BDMG Instrumental, o primeiro prêmio. Em 2020, o prêmio Marco Antônio Araújo com o álbum Música Disfarçada de Gente. Por isso que eu digo que são 2 discos e 2 prêmios, né? Vamos falar primeiro desse momento em 2015, rapazes. Como é que foi para vocês a ocasião do prêmio? Porque muita gente com quem a gente conversa aqui diz que o prêmio estimula um pouco a composição, o trabalho de arranjo, faz uma pressãozinha, vamos dizer, né, para a entrega. Mas eu acho que para vocês rolou tudo mais ou menos ao mesmo tempo, não foi? Com certeza, assim, pra gente foi uma grande surpresa, assim, na época, né? A gente estava muito indeciso se a gente deveria se inscrever no prêmio, porque por causa muito do teor, assim, da música que a gente estava trabalhando na época, assim, uma música toda escrita, muito... A gente tinha acabado de terminar, assim, recém-terminado o bacharelado em violão, então a gente estava ainda muito envolto nesse universo da música escrita, vamos dizer assim. E o processo de formação do primeiro CD também estava em nascimento, estava, na verdade, em gestação, assim, né? Então, o prêmio, o que aconteceu foi meio que uma convergência, assim, de energias, assim. Pô, vamos fazer, se isso aí rolar, vai ser maravilhoso, que a gente vai conseguir dar mais gás pro disco, para nossas ideias. E é um trampolim, né? Assim, que estava muito distante da nossa realidade naquele momento, assim. Então, com certeza o prêmio colaborou demais para o nascimento do Inventos, né, do primeiro CD. Sem dúvida. A gente, na época, estava fazendo um crowdfunding para o CD. Eu acho que isso que o Eduardo falou tem muito a ver da relação da música escrita, porque, por exemplo, o arranjo que a gente mandou, a gente tinha muita dúvida. A gente começou a fazer um arranjo novo, porque a gente tinha alguns arranjos, mas a gente pensava assim, não, mas é muito... Tem uma coisa meio erudita, assim, sabe? Música, às vezes, transcendendo a música clássica, né? Uhum. Por exemplo, o Lamento Sertanejo, a gente tinha também um arranjo do Caymmi. E a gente começou uma coisa nova pensando assim, acho que esse prêmio... A gente não tinha muita ideia também, né? A gente achava que era focado para pessoas que estavam... Para grandes improvisadores, por exemplo, coisa que a gente não é grandes... Não somos grandes improvisadores, né? A gente é muito curioso dentro dessa área, né? Da improvisação e tal, a gente estuda, mas não é o nosso... Nunca foi um foco, assim, né? Do nosso trabalho. A gente compõe, a gente escreve, a gente tem até muitos momentos da performance que a gente deixa livre, assim, para improvisação, até fugindo um pouco, né, daquela coisa tonal e etc e tal. A gente faz, às vezes, umas coisas buscando técnicas expandidas do instrumento, né, com recursos de ruídos e etc, né? Entendi, muito bom. Só complementando. Assim, não, o que ele perfeito, falou. perfeito. Agora, é interessante porque a música instrumental brasileira, ela apresenta uma diversidade muito maior do que se conhece, né? Normalmente Sim. As pessoas pensam, música instrumental brasileira, aí cai no choro, ou naquela vertente toda Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, mas a gente tem, por exemplo, do Assad, que é música instrumental brasileira, né? A gente tem o Guandu, que é música instrumental brasileira. Então, eu acho interessante que vocês tenham tido essa primeira resistência, né? E aí chega lá, vê que é um pouco mais amplo do que parece. Esse arranjo que vocês fizeram para o Lamento Sertanejo, me fala mais sobre ele, porque eu acho que esse trabalho é muito exemplar para mim do que é o começo dessa trajetória de vocês, sabe? Porque eu acho que ali vocês fazem Você falou um pouco dessa experimentação, mas você também falou da coisa mais acadêmica, vamos dizer, né? Dos arranjos e de estar dentro das convenções. Como é que Lamento Sertanejo
em que medida mexeu aí com o trabalho de vocês a partir desse momento? Como é que vocês trabalharam esse arranjo? Como é que foi o approach para o Lamento Sertanejo? Sim. O arranjo, ele vem de um laboratório que a gente estava desenvolvendo juntos, de criar arranjos para grupos de violões, né? Trios, quartetos, etc. e tal, duos, né? Ainda não existia esse trabalho. Esse projeto, que é o Violões de Tiradentes, começou antes, e o Lamento Sertanejo foi inserido ali no momento que a gente estava fazendo um tema sobre música nordestina. Então tinha Dorival Caymmi, tinha Gilberto Gil, Dominguinhos, né? Elomar e muitos outros, né? E o Lamento Sertanejo, quando eu fiz esse arranjo, eu pensei bastante numa estrutura clássica, porque a música ela tem basicamente um tema A, ela não tem um B, vamos dizer assim. Então eu criei um B baseado num tema armorial, assim, que me veio à cabeça, que eu gosto muito também da música armorial. E aí tentei estruturar como uma forma sonata, que é uma forma tradicional, né, de música clássica. Aí desenvolvi a construção do Lamento Sertanejo como se fosse uma peça clássica. E aí no final tem um pouco, né, esse desenvolvimento para cair na reexposição, onde vários temas se repetem, né? E foi muito interessante porque quando a gente tocou no BDMG, muitas pessoas vieram comentar sobre o arranjo e justamente esse final, que tem várias reexposições de coisas que já aconteceram antes no arranjo. Eu fiquei assim, tão feliz de ver que essa ideia de você trazer uma estrutura clássica que já assim, já está totalmente, digamos assim, ao longo da história, totalmente consolidada, né? E muito bem construída, desenvolvida, e colocar aquilo ali num tema super simples, popular, assim, e trazer essa riqueza, né? Esse sincretismo. Sim. Né? Eu acho que a ideia foi um pouco disso, assim, e eu gostei de ver a reação das pessoas, assim, vi músicos que têm uma trajetória mais, assim, no jazz e tal, mas que, claro, ouvem de tudo, sabe, conhecem tudo também, né, e reconheceram isso, né, falando, olha que interessante, né, eu acho um essa arranjo excepcional, acho um arranjo que ele vai, primeiro da escolha, né, que é Dominguinhos e Gilberto Gil, né, e o Dominguinhos é um instrumentista maravilhoso, um cara do acordeon, um cara da sanfona, um cara do forró, né, e das melodias, né? Dominguinhos é muito melódico. E vocês fizeram essa coisa toda rica, né, trazendo uma estrutura de sonata, coisa mais linda. Eu acho uma peça super, super importante, assim mesmo. É uma peça certamente muito importante para o Guandu, porque, como o Juliano disse, já vem pré-Guandu, né? Nessa época que a gente ainda não tinha consolidado o duo. E a gente tocou nessa fase do BDMG, que é a fase do Inventos, e quando a gente começou a erguer o segundo repertório, para o segundo disco, né? Ela estava dentro também, assim, então é uma música que acompanhou a gente do começo até agora, assim. Sim. E a gente teve essa oportunidade de tocar lá no BDMG com o Aulus e o Lucas, que são dois exímios músicos, mas também no Música Disfarçada de Gente, a participação do pai do Juliano, Joaquim Santos, que é um violonista incrível. Então é uma música que carrega muitos sentimentos, assim, que legal. na nossa história. A gente depois até adaptou para duo, fizemos uma adaptação para duo de violões, para a gente poder continuar tocando ela. Claro, para colocar no repertório. E vamos falar um pouco desse segundo disco, que eu vi que tem vários outros instrumentistas dentro aí da ficha técnica, né? Tem um monte de gente tocando junto com vocês. Como é que foi como é que foi esse trabalho? Ele já foi feito aí, fora do Brasil? Traz outras influências? Porque a música que se faz... A música instrumental, né, que se faz hoje, a música instrumental contemporânea ligada ao jazz que se faz na Europa, é uma música muito interessante também, né? Eu sempre lembro que talvez para vocês nem seja tão contemporâneo, mas
o Brad Mehldau, por exemplo, eu adoro o que ele faz com as coisas, a desconstrução que ele faz com os temas, e depois ele volta para o tema. Ele faz até o Oasis, né, no piano, que é um negócio incrível. Então eu queria saber em que medida vocês estão convivendo com esse tipo de músico, ou de proposta, e como isso tem entrado na música de vocês, e como a música de vocês tem também, obviamente que isso acontece, entrado na música dos europeus. Cara, essa é uma pergunta muito presente na nossa vida ultimamente, assim. A gente pensa cada vez mais nisso, assim, o quanto que a gente traz de Brasil para cá e até que ponto isso é saudável, né? Ser só Brasil, assim, né? É maravilhoso, é o que a gente tem, é a gente, mas também esses câmbios, né? A Europa tem muito a oferecer, tem músicos excepcionais aqui e às vezes a gente sente que a gente se cerca, às vezes, de estar sempre relacionado à música brasileira. E muitas vezes a gente entra em debates, assim, de repertório. E agora? Para onde que a gente vai? Será que a gente busca uma coisa um pouco mais conhecida internacionalmente? Vamos dizer assim, às vezes a gente levanta uma ideia, pô, vamos fazer um arranjo de um Radiohead, né? Vamos fazer um Jimi Hendrix, vamos fazer uma coisa, ou sei lá. Como a gente, dentre essas conversas, veio a ideia de levantar o arranjo do Take Five, né? Que sim. é um standard de jazz. Paul A gente teve Desmond. uma parceria aqui com um violonista e já veio de cara essa ideia, assim, pô, vamos fazer um standard também. E aí surgiu essa ideia. No caso do Música Disfarçada de Gente, eu acho que a influência brasileira ainda estava, assim, a 100% a todo vapor, né? A gente estava chegando com muita energia aqui, a fim de trazer nossa música mesmo para a Europa, assim, né? Fazer o nosso networking aqui. E já tinham vários esboços de composições, arranjos, coisas que a gente conseguiu ir desenvolvendo durante o curso de mestrado que a gente fez aqui em Dresden também. E naturalmente houveram conexões, né, com músicos daqui, que a gente foi conhecendo ao longo do curso. Então muitas vezes os arranjos eram direcionados a essas que a gente chamou de correspondências, assim, né, musicais que rolaram, assim, correspondências que já existiram no Brasil, correspondências que aconteceram durante esse período aqui, e correspondências que a gente queria fazer de qualquer jeito, assim. Muito Por legal. exemplo, com o Martin Suede, né? Um bandoneonista excepcional. Eu acho que tem muito disso, assim, esse disco tem muito essa aura, assim, de conectar com outras Isso é muito outras legal. fontes. Eu vi o vídeo do Take Five e tem uma coisa interessante, é um tema, como vocês falaram, é um standard e é um standard de piano, né? Ele tem uma base piano ali fortíssima e tal. Como é que vocês transpuseram isso, no caso, para 3 violões, né? O arranjo primeiro começou com um violão só. Eu estava, na época, fechando o repertório para o meu recital de formatura do mestrado. Então, queria muito tocar um standard de jazz. Eu achava importante, assim. Eu estava já trazendo muita música brasileira e etc. Tinha músicos brasileiros também que vieram. Por exemplo, Amói Ribas tocou no meu recital, que ele mora em Berlim, né? Então, já estava em contato com ele, convidei ele para vir. E aí ia ter choro, ia ter frevo, né? Ia ter samba, muita coisa assim. Aí eu achava importante ter uma conexão com... Eu acho que o que tem de melhor, assim, na Alemanha, do que eu consegui perceber, assim, é o jazz, sabe? Assim, de música popular, instrumental. Acho que os músicos de jazz aqui são excelentes, são de primeira. E, enfim, a gente acabou buscando um pouco, né, absorver do jazz e tal, muito menos do que a gente gostaria, na verdade. É sempre muito difícil conciliar tudo, assim, né, fazer... Porque a gente está interessado também muito em compor, a gente está interessado em fazer arranjos e como eu falei, a gente, como improvisador, a gente é um curioso, assim, né? Então, eu trouxe primeiro esse arranjo... Eu fiz o arranjo para violão solo, toquei no meu recital e tal. Depois a gente estava com essa proposta de parceria com o Sönke Meinen, que é esse guitarrista que gravou com a gente, ele é do oeste da Alemanha, esqueci o nome da cidade, mas ele mora aqui há muitos anos, em Dresden.
Aliás, esse é um comentário que eu gostaria de fazer, assim, que Dresden tem um polo, pelo que eu já percebi, assim, um polo de violão, world music, Que legal. assim, de guitarristas que vêm do mundo inteiro interessados em fazer sua própria música. Quando a gente estava buscando a Alemanha, a gente procurou várias universidades que talvez pudessem encaixar no nosso perfil, e aqui foi uma universidade que foi o lugar que a gente mais se interessou. Porque aí tem caras que fazem músicas muito diferentes, assim. Tem, por exemplo, na prova tinha um cara da Ilhas Canárias, aí tinha um cara da República Tcheca, tinha uma menina da China, a gente do Brasil, né, uma menina da Holanda também, super compositora também, super interessante a música dela. E, enfim, aí conhecemos o Zonke Maina e assim, ficamos bastante intrigados assim, com a música que ele faz, é muito interessante. Quem quiser pesquisar aí, vale a pena conhecer o trabalho dele como compositor e guitarrista, né? E aí a gente teve a ideia de fazer uma parceria com ele, fizemos concertos juntos e gravamos dois vídeos, assim, para divulgar o concerto, na verdade, né? E aí eu propus, cara, vamos fazer o Take Five e agora expandir para 3 violões. E então meio que a linha do arranjo ela já estava colocada, né? Assim, no violão solo. Tanto que meu violão conduz bastante a melodia, assim. Aí o Dudu chegou com a ideia, vamos colocar o violão Manouche, né? Que ele estava estudando na época. Então ficou essa mistura, assim. E o piano, como você perguntou sobre a questão do piano, eu, na verdade, eu confesso que eu nem pensei muito, assim, no acompanhamento original quando eu comecei a fazer esse arranjo, porque o Take Five é uma música que eu toco. Acho que foi o primeiro tema que eu aprendi no violão. Que ótimo. Aprendi com meu pai. Então eu já tinha essa referência, assim, da forma como ele me ensinou, já desde, não sei, 13 anos de idade, assim, que eu tinha essa referência do violão bastante. Então, claro que eu conheço muito bem a gravação, assim, já ouvi muitas gravações. Inclusive, eu escolhi o Take Five porque eu achava que não tinha nenhum outro arranjo para violão, assim. Conhecia vários arranjos para outros instrumentos e tal, mas para violão não conhecia nada, assim. A gente, vamos fazer e lançar um vídeo, assim, que eu acho que vai ser interessante. Interessante, material novo. Interessante foi isso que você acabou de contar, que a primeira música que você aprendeu com o seu pai no violão foi Take Five, né? Porque normalmente todo mundo fala, eu toquei um choro do Pixinguinha, eu toquei né? uma levada, sei lá, do Garoto, alguma coisa assim. Como é que é para vocês essa coisa do violão brasileiro? Eu me lembro de ter, quando vocês se apresentaram no Instrumental Sesc, que eu fiquei muito envolvida com o som que vocês estavam fazendo, justamente porque vocês estavam ali apresentando uma coisa que sim, vem do violão brasileiro, mas que vai para muitos outros lugares, né? Inclusive por isso tudo que vocês estão me contando, a música clássica, o jazz e tudo mais. Mas o violão brasileiro, qual é a importância deste violão na história de vocês particularmente e no Guandu? Toda, né? A importância é toda. A gente quer ser um Yamandu, um Ginga, né? Um Márcio Gonçalves, um Marco Pereira. Essa aí, a gente vê esses caras tocando, do Assad, do Abreu, Brasil Guitar Duo. A gente vê essa galera tocando e fala, a gente quer fazer isso, né? E aí a gente tenta fazer isso e o que sai é o Guandu. Assim, referência, com certeza, a referência primordial, né, que a gente tem ao violão brasileiro. As maneiras de conduzir, né, as levadas, as coisas de mão direita, que é muito típica, é muito específica, quero dizer, assim, não tem coisa similar no mundo, assim, né? O violão brasileiro é um caso isolado, né, é um caso à parte, assim, a maneira de tocar violão no Brasil. E aí a gente
vai beber na fonte do Baden, vai beber na fonte dessa galera pra entender como que eu toco os ritmos brasileiros no violão. Aí tem que escutar essa galera e tentar imitar, né? Só que por alguma razão, assim, o Gondu tem muito esse quê de querer fazer do próprio jeito também, né? Que acaba dando muito direcionamento para arranjo, composição, menos intérprete do que arranjador, a gente. Né? Eu acredito. No fim das contas, o intérprete entra aí porque se você faz um arranjo, para executar este arranjo, tem um trabalho de intérprete ali que não é assim tão simples, né? Com certeza. Parece simples porque não te custa nada, só te custa a vida. Você está só a vida inteira trabalhando esse estilo, esse desenvolvendo esse jeito de tocar. Você falou do Baden e eu ouvi esses dias, por conta de estar aqui, enfim, ouvindo música, o Baden fazendo Thelonious Monk no violão, Round Midnight, né? Que é uma coisa espetacular, assim, espetacular. Que é bem isso, né? Take Five e Round Midnight por um violão brasileiro. Eu acho isso excepcional no Baden, como ele consegue ser essencialmente brasileiro e tão universal, né? E inventor ao mesmo tempo das coisas. É uma influência para vocês, é claro, né? Sem dúvida. Reverência total, Baden Powell. Ele é bem monstro. E Me não por acaso... da biografia dele, que tem um destaque muito importante, assim, quando ele começou a ouvir e tocar jazz. Isso mudou muito a maneira dele tocar, fazer música, etc., né? É um momento bem importante ali. Ele coloca isso, ele botou para fora, né, de uma maneira muito bonita, né? Sim. Tem outro violonista também que está em destaque no Brasil agora, porque foi lançado um documentário sobre a vida dele, que é o Garoto, que é o Garoto tocava tudo. Qualquer corda que pintasse na mão dele, ele saía tocando e tocava lindamente. Garoto, vocês frequentaram? Vocês foram nesse repertório aí também? Demais. Sim. Demais, desde o início. Eu tentei assistir esse documentário aqui na Alemanha, mas não pode, por causa do país. Eles falaram que no seu país não estava liberado. E tinha uma opção de um festival rolando, né? O Inédit Brasil. Igual a live do Caetano também. Também tem não foi essas coisas, né? Mas, assim, o Garoto... aquela série do Paulo Bellinati, né, que ele fez organizou a obra do Garoto, assim, para violão solo. Isso foi muito legal. Foi muito importante. Divulgou o nome do Garoto e a música do Garoto pelo mundo todo, né? Porque ele já era muito conhecido como um grande acompanhador, né? Mas as peças dele ainda não eram tão populares como são hoje. Hoje já é uma coisa consolidada, assim. Eu acho que violonistas mundo afora reverenciam ele, né? Que ótimo. Até hoje. Tem uma coisa muito bacana que na época que a Bossa Nova estava começando, o Carlos Lira e o Roberto Menescal, especialmente, disseram isso no documentário, que você chegava numa roda de violão, se alguém começava a tocar os primeiros acordes ali de duas contas, por exemplo, já era uma senha para dizer, pô, esse cara toca. Esse cara sabe. Tem uma inovação tremenda, né? Inovação harmônica e... Então, isso que eu gostaria que vocês falassem a respeito dessa coisa moderna do Garoto, num tempo em que ele estava acompanhando o Carmen Miranda, né, gente? Sim. É um cara à frente do tempo. Isso é incrível. Você vê que ele estava muito antenado, né? E naquela época, né, anos 30, né, anos 40, não sei. Isso. Era outros tempos, né? Não se tinha a comunicação que se tem hoje. E ele tava assim, ele era uma anteninha ali no Brasil, não tinha internet, mas tava chegando tudo, ele tava capturando tudo que estava acontecendo na música, né? É muito moderno o que ele faz, né? Sem dúvida. Eu acho até assim que já antes o Villa-Lobos já estava, né, abrindo caminhos assim que nunca foram abertos antes, né? O Villa-Lobos com as obras dele para violão. Ele revolucionou a história do violão, né? Sim. Porque até então, por exemplo, você tinha uma limitação muito grande, os compositores compunham muito baseado
na questão formal, na estrutura formal, e às vezes ignoravam um pouco as possibilidades do instrumento, sabe? O Villa-Lobos pegou, ele compunha a partir do instrumento, né? O que o instrumento oferece de recurso. É uma relação invertida. Antes, você tem um compositor como Mauro Giuliani, por exemplo, que é do século XIX, ele está compondo a música a partir daquela ideia pré-concebida clássica, né, de música. Então, é uma coisa de fora do compositor compondo para o instrumento. E o Villa-Lobos, ele pegou e fez o instrumento e colocou ele lá em cima, assim, falou, olha o que o instrumento permite fazer, sabe? Que legal. Isso é uma reflexão que eu tenho, assim. Não sei se o Eduardo concorda, mas assim, eu acho o Villa-Lobos um cara excepcional, assim, ele mudou tudo. Acho que são esses milestones, né? Villa-Lobos, Garoto, Baden-Powell. A gente tem um vídeo aqui de vocês que talvez seja o mais novo deles, né? Que vocês mandaram aqui pra gente ver. E que tem toda uma encenação ao mesmo tempo que vocês estão ali tocando. Falem um pouco sobre esse tema que a gente vai mostrar aqui para encerrar nosso encontro. Bom, esse tema é parte de uma suíte que está gravada no disco. É uma suíte toda muito inspirada no universo da capoeira. Eu comecei a compor ele por pedido, né, uma sugestão, vamos dizer, da Natália Mitre, uma percussionista de Belo Horizonte, que tem um grupo de berimbaus, que chama Arco Musical Brasil. E eles estavam em busca de compositores para expandir o repertório de berimbaus deles. Então eu tive essa ideia, bom, se for fazer com violões também, eu posso tentar fazer alguma coisa, o que você acha? Ela gostou da ideia e eu comecei a escrever essa suíte. E eu estava nessa época muito envolvido com o universo da capoeira. Então, assim, não é difícil conectar o berimbau à capoeira, né? Já. Mas aí eu trouxe um pouco a imagética, a fantasia, as ideias que me vêm poeticamente mesmo, assim, da capoeira, dos corridos de capoeira e tudo. Tentei transformar isso em música e a gente optou por fazer depois toda essa suíte em duo, em formato de duo, para continuar tocando também. A gente sempre tem essas questões, né? Porque a gente inventa moda, vai botar 3 berimbaus, vai botar 4 violões, não sei o quê. E aí, na hora de tocar ao vivo, como é que faz para chamar essa galera, né? É complicado. Com esse clipe, a gente encerra aqui a participação do Guandu na nossa celebração dos 20 anos do BDMG Instrumental. Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro falando com a gente direto da Alemanha. Obrigada, rapazes. Muito bom falar com vocês. É uma honra. Muito obrigado pela entrevista. Um prazer.